Bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Que sera 1968? L'avenir n'appartient pas aux hommes et je ne le prédis pas. Où les enfants de mon âge, les vers de Verlaine, mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille, peuvent évoquer une paisible demeure, non pas un grand peuple en marche. Je crois cependant qu'au total, à moins de graves secousses qui bouleverseraient l'univers, notre situation continuera de progresser et que tout le monde y trouvera son compte. Mal sabia o velho general de Gaulle que o ano de 68 seria animadíssimo, nada calmo como ele imaginou, tanto na França como em outros países. Esse é o segundo Arquivo N sobre o ano de 1968. Nesse episódio, a rua é o cenário de tantas histórias. Os estudantes tomaram a palavra, movidos por muitos desejos, e foram à luta. E a palavra teve diversos significados. et je te donne ce poème. Nossos repórteres foram ouvir o historiador Eric Hobsbawm, que viveu e pensou todo o século XX. Hobsbawm, do alto dos seus 90 anos de vida, nos recebeu em sua casa em Londres. E a ele perguntamos, o que esse ano de 1968 tem de tão excepcional? I think the first thing to remember is everything that happened in 1968 was dramatic but quite unexpected. Nobody would have expected what happened in Czechoslovakia. The Prague Spring, the attempt to convert a communist regime into, give it, as I said, a human face. In Prag, in der Tschechoslowakei unter Dubček, war aber schon absehbar eine Zeit lang, dass dort sozusagen eine Reformvariante des kommunistischen Systems dort versuchen würde, sich zu etablieren. Aber das ging bereits denjenigen, die die Macht in Moskau innehatten, zu weit. Deshalb haben sie dann eine Zeit lang versucht, das irgendwie zu dulden und dann irgendwie die Bremse gezogen, sind militärisch interveniert und haben dieses Experiment abgewürgt. Certainly nobody would have expected this enormous outburst of student activity, even though there had been a lot of student activity in the early days, but it burst out and suddenly there. Aus Anlass eines Besuchs des Schahs von Persien hat sich die Stimmung in West-Berlin radikalisiert. Die Studenten haben protestiert, weil man den Schah von Persien als eine Attrappe der amerikanischen Macht im Iran wahrgenommen hat und mit ihm Dinge wie Folter und Ungerechtigkeit verbunden hat. Und bei dieser Demonstration gegen den Schah von Persien ist ein Student namens Benno Ohnesorg erschossen worden von einem zivilen Polizisten. Das hat sehr viele empört und von diesem Zeitpunkt aus gab es eine 68er-Jugend. Wenn ich dieses Bild sehe, werde ich nur wütend, weil dieser Polizeibeamte, der Benno Ohnesorg erschossen hat, bis heute nicht bestraft wurde. Das war ein professioneller Killer, vom Staat bezahlt. Achtung, hier spricht die Polizei. Die dritte und letzte Aufforderung. Die größten Eindrücke akustischer Art waren natürlich die Lautsprecherdurchsagen der Polizei.
Wir haben damals von der Polizei viele Warnungen bekommen, Drohungen bekommen und wir haben auch ganz schön viel an Prügel und an Wasser abbekommen. Aber es gab natürlich auch Sprechchöre der Studentenbewegung, Sprechchöre der Leute, die auf die Straße gingen, weil sie mit unseren Verhältnissen, die sich nach dem Krieg, nach dem Wiederaufbau manifestiert hatten, im Wirtschaftswunder, unzufrieden waren. Wir wollten nicht nur schaffe, schaffe, Häusle baue, wie man in Deutschland sagt, wir wollten auch noch ein bisschen Spaß obendrein. Hier in diesem Haus, Amerika-Haus, wurde natürlich auch demonstriert. Wenn man demonstrierte, passierte eigentlich nicht viel. Wenn man aber anfing, Eier zu werfen, hier flogen an diese Fensterscheiben flogen Eier, dann war das damals eine ungeheure Provokation. Und so haben wir gelernt, dass man die Protestformen erneuern muss, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Die Bezeichnung für die Studentenbewegung von denjenigen, die aktiv waren, lautete antiautoritäre Bewegung. Man begriff sich als eine Kritik an staatlicher Autorität, an universitärer, wissenschaftlicher Autorität, an Institutionen wie der Familie, der Schule, den Universitäten, den Parteien, dem gesamten politischen System. Man war antiautoritär. Man wollte dagegen etwas Unmittelbares setzen und das war im Grunde genommen eine Freiheitsrevolte. Das war ein Slogan, der sich sehr gut singen ließ. Wir haben immer gesungen im Marschrhythmus, wenn wir gelaufen sind. Ho, ho, Ho Chi Minh, ho, ho, Ho Chi Minh, ho, ho, Ho Chi Minh. So ging das immer. The paradox was that the people who demonstrated had no clear idea, no clear political ideas at all. They used the language of politics because, in a sense, if you wanted to rebel against anything, that was the language you used. I mean, just as you used to put the image of Che Guevara or even Karl Marx on this, even though you probably didn't know anything about Che Guevara except that he'd been killed the year before. And about Karl Marx, you only knew that he was a man who stood for revolution. Et vous avez une très belle photo, à mon avis, de mai 68, que j'ai d'ailleurs ici, je pourrais vous montrer, qui est un monsieur assis sur une chaise dans la cour de la Sorbonne. D'ailleurs, avec un très bien habillé, qui est tout seul. Et il y a deux affiches qui l'encadrent. Il y a Mao Tse-tung, Lénine. Et derrière, vous avez un slogan qui est peint à la peinture, « Le Christ seul est révolutionnaire ». C'est ça, c'est cette espèce de bouillonnement. Vous avez du Lénine, du Mao, du surréalisme. C'est ce que j'appelle Festival de la parole et moment de catharsis. Les gens parlaient. Et vous savez, à Paris, en général, les gens sont assez tristes et ils ne sont pas très expansifs. C'est bien connu, les touristes remarquent ça. Les gens ne sont pas méchants, mais ils sont fermés sur eux-mêmes. Et là, tout à coup, tout le monde se parlait. Et même dans les journaux, la figure d'Annie Cohn-Bendit souriant comme ça changeait des politiques sérieux, etc. Donc tout le monde parlait et chacun parlait de ce qu'il avait sur le cœur et dont, en général, il ne parlait pas. C'est-à-dire, par exemple, les femmes qui travaillaient, les ouvrières, expliquaient ce qui se passait dans l'usine, pas seulement la fatigue du travail, mais aussi les petits chefs qui leur passaient la main aux fesses, et elles ne pouvaient pas bien protester parce que sinon elles étaient à la porte, leur mari qui n'était pas toujours très gentil avec elles, etc. Ce qu'on sentait, c'est qu'on voulait prendre notre avenir, c'est-à-dire nous voulions faire le monde tel que nous aimerions y vivre. Et c'est pour ça que donc on disait voilà, notre avenir nous appartient, nous n'avons pas peur de l'avenir, au contraire, tout est ouvert, tout est possible, et le monde tel qu'il est, géré, organisé par la génération qui issue de la guerre, qui a vécu des choses terribles, eh bien ce n'est pas notre monde.
Il y avait tous ces slogans magnifiques. Les gens écrivaient, tout le monde était poète, hein. Sous les pavés la plage, devenez réaliste, demandez l'impossible. On nous a beaucoup parlé du mot d'ordre, il est interdit d'interdire. Bon, en disant, vous voyez, il refusait toute forme d'autorité, toute forme de règles, de normes, de codes, de morale, d'autorité. Bon, c'est idiot. Nous refusions les formes, nous refusions l'autoritarisme et pas l'autorité. Nous refusions la morale hypocrite, répressive, traditionnelle et pas toute forme de morale. Évidemment, du point de vue des mœurs sur la sexualité, c'est l'élément le plus important, mais ce n'est pas le seul. Une façon de diriger, si vous voulez, le pays qui est très paternaliste. Donc le général de Gaulle ne comprenait pas. La contradiction dont je parlais tout à l'heure, il ne la comprenait pas du tout. Il a donc été très affecté par ce soulèvement de la jeunesse et les mouvements sociaux qui ont suivi. Et il était à deux doigts de quitter le pouvoir, véritablement. Il a donné ordre à Georges Pompidou, son Premier ministre, de reprendre, de réprimer le mouvement, de reprendre la Sorbonne et de reprendre le théâtre de l'Odéon avec cette fameuse formule, la réforme oui, la chienlit non. E eu morava nessa altura numa rua chamada Antoine Dubois. Era o foco mesmo, muito pertinho da Sorbonne, era o foco de tudo isso. Umas 2 noites eu não pude chegar em casa, tive que dormir no hotel, porque era tanta gente na rua, tanta polícia, tanta confusão e todo mundo discutindo. Discutindo o quê? A própria vida. I have memories, of course, of being in Paris about the same time as your former president and taking part in, or at least watching, these great streams of young men and women along the road. Surtout ce qui s'est passé en France en mai 68 et qui fait du mai français quelque chose de très différent de ce qui a pu se passer dans le reste du monde, c'est que le mouvement étudiant a ouvert une brèche dans laquelle s'est engouffré un mouvement ouvrier extrêmement puissant, puisqu'il y a eu plus de 10 millions de grévistes pendant des semaines, et que ce croisement du mouvement étudiant et du mouvement ouvrier a créé une situation révolutionnaire dans ce pays. L'année 68 a été un moment où, dans beaucoup de pays, il y a eu comme ça une rupture, une brèche qui s'est entrouverte et on a découvert un autre ciel, un autre champ du possible. We didn't know very much about the rest of the world, but we became very aware that we were part of something much bigger than the United States. Now I think it was also a complete collapse of institutional authority on our parents' generation. Most of the media coverage says 68, wild, madness, streets, rock and roll, sex, drugs, excitement, bedlam, police clubs, and you come away feeling like the world went mad. But there was a certain logic to all this that has not been explained. And, you know, if it was just insanity, it would have been terminated, but it was a big change, and it was the beginning of long-term changes. A repercussão de 68 aqui foi muito mais politizada ao nosso estilo latino-americano. Nos Estados Unidos foi ao estilo da reivindicação de direitos civis, e na França foi o estilo de uma reivindicação de modo de vida, né? Então não há um maio de 68 ou um movimento de 68 uniforme. Ele vai sendo relido de acordo com as circunstâncias de cada país. Mas se isso está ocorrendo ao mesmo tempo, também deve ter alguma coisa que leve a que ao mesmo tempo isso ocorra. Uma coisa é preciso levar em conta, que o Brasil não era a França, onde houve o maio de 68, o Brasil não era os Estados Unidos. A França e os Estados Unidos eram um país democrático. E o Brasil tinha uma especificidade. Nesse momento em que havia uma tentativa de liberação do comportamento, o Brasil vivia um problema político central, que era o fato de que nós estávamos nos encaminhando para
uma ditadura com todas as letras e a negação de todas as liberdades democráticas. A ditadura se isolou politicamente, fundamentalmente naquele período de 68. Lembremos que ela começa com um apoio significativo de classe média em 64 e que ela em 68 já tinha perdido completamente. E eu acho que é até simbólico disso, quer dizer, a direita universitária tinha existência até 64 e em 68 ela não existia mais. A esquerda tinha tomado conta de tudo, todos os diretórios acadêmicos, praticamente no país inteiro. O movimento estudantil, para nós, era um setor próprio da luta comunista para a possibilidade de derrotar o governo. A ditadura sempre teve essa visão um pouco conspirativa da história, em que eles achavam que tudo que acontecia pelo mundo era orquestrado pela mão invisível do comunismo. Então você tinha lá um agente secreto em Moscou que mandava a ofensiva do Tete de um lado, as ofensivas dos estudantes do outro em Paris, agentes do Rio, os outros não sei aonde nos Estados Unidos. Besteira, essas coisas não eram conectadas. Para o Exército, aquilo ali já era parte de um movimento universal de expansão do movimento comunista. Não se presta atenção hoje exatamente que existia a Guerra Fria. O mundo estava dividido em 2 hemisférios, de um lado os comunistas e de outro lado os não comunistas. O movimento estudantil estava tudo meio parado até que tem o assassinato do Edson Luiz, que era um estudante do restaurante do Calabouço, no centro da cidade, no finalzinho do mês de março. Isso gera a primeira explosão de manifestações que estava completamente fora do nosso horizonte. Para quem achava que ia ser um ano xoxo, você começa com o enterro do Edson Luiz, com talvez 70, 80 mil pessoas participando. A notícia foi considerada como uma forma totalmente inábil e indevida da ação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que acuada atirou. E não tinha, naquele tempo não tinha bala de borracha. Então atirou e matou aqueles meninos na frente. Eles aproveitaram aquilo e fizeram imediatamente do cadáver o símbolo da resistência ao regime. Houve um enterro que foi uma manifestação muito grande, muito forte, muita gente, e um protesto que já começava a ser um protesto popular. A luta dos estudantes começava a comover. E daí, inclusive, o sentido da frase do negócio do Edson Luiz, né? Morreu um estudante, podia ser seu filho. Quer dizer, isso tocou muito uma grande parcela também das mães, sobretudo das mães de classe média. Foi uma sequência de manifestações em que a imprensa repercutiu e a televisão repercutiu e foi gerando na opinião pública uma reação muito forte, quer dizer, à violência, à brutalidade policial. Essa, digamos, era a tônica daquele momento. O movimento estudantil, na Sexta-feira Sangrenta, que ficou conhecido esse dia, nós fomos um estopim. Aquilo foi uma manifestação popular, quer dizer, de reação contra a violência policial. Quer dizer, eu não diria nem que... Não dá nem para dizer que aquela foi uma manifestação política no sentido de que as pessoas tinham consciência de que estavam lutando contra a ditadura. Era uma explosão de protesto da população do centro da cidade, com índices muito variados de politização, com certeza, mas contra a brutalidade policial. Havia o início de uma luta armada de grupos que já não acreditavam na possibilidade de um caminho tradicional para se instituir a democracia. Então, tudo isso se cruzou no ano de 1968 e tudo isso apareceu numa série de episódios. 1º de maio em São Paulo, em que o governador Abreu Sodré teve que sair correndo de uma tribuna na Praça da Sé, que foi incendiada, 2 grandes greves operárias em Contagem, em Minas Gerais, e Osasco, aqui em São Paulo, a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, antecedida pela morte de um estudante no calabouço. Enfim, tudo isso encadeou uma série de situações que realmente foram muito explosivas. Tudo começou aqui, a foto foi feita desse local que eu estou e o Vladimir estava lá em cima, na escadaria da Câmara Municipal, e a passeata, conhecida passeata dos 100 mil, naquele dia histórico aqui no Rio de Janeiro, começou aqui na Cinelândia. Fizemos uma manifestação com orientação, sem provocação, apareceram muitos policiais provocando, a gente controlou, foi absolutamente pacífica
e saímos como estava pré-determinado. Mas aí começou a haver uma coisa que foi também algo inesperado. Outros setores, sobretudo de classe média, né, associações de professores, enfim, organizações de bancários, organizações de mães de estudantes, eles começaram a se juntar para se somar à convocação da manifestação. Para mim é o momento mais bonito de 68 no Brasil, por quê? Porque foi isso, foi a consagração, foi a confraternização, foi a festa. A passeata de 100 mil não houve nenhum distúrbio, nada daquilo que se temia e tal. Na verdade, dentro da passeata de 100 mil, você tinha 2 grupos já, e você identificava isso pelos slogans, pelas palavras de ordem. Um grupo gritava, só o povo organizado derruba a ditadura, que eram, digamos, os reformistas. E aqueles que diziam, só o povo armado derruba a ditadura, que eram, digamos, os revolucionários, né? Então você identificava, já tinha um grupo ali que achava que o caminho era, né, pelas armas, e não pelo voto, e não pela redemocratização. Mas ainda era uma coisa simbólica, né? Quer ter voz ativa, o nosso destino manda. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. We had the assassination of Martin Luther King and Robert Kennedy that year. Those murders effectively ended the dream we had of a majority coalition somehow coming to power, because our leaders were all dead. Was born to die.